E aí pessoal, tudo bem? Sou o João Marcos, que é genial. Nesse vídeo nós vamos resolver mais um exercício preparatório para Olimpíadas de Física. Um exercício que envolve movimento circular e uma parte sobre rotação e translação de rodas. Um assunto muito legal sobre composição de movimentos lá em rodas. É um exercício que estava na OBF de 1999. Segunda fase, na prova da primeira e segunda séries, e como vocês podem ver, era o exercício 8. Então vamos ler. Beto e Pedro são dois malabaristas em monociclos, onde os pedais acionam diretamente os eixos das rodas. Bom, essa parte só está querendo dizer que a gente não vai ter problema com, por exemplo, o jogo de engrenagem. Ele está lá pedalando, está girando a roda, ponto final. E para que se mantenham lado a lado em movimento uniforme, ou seja, eles estão sempre andando com a mesma velocidade um do lado do outro, o Beto dá 3 pedaladas completas por segundo, enquanto o Pedro dá apenas 2. E o monociclo de Beto tem um raio de 30 centímetros. Então, pergunta A, qual que é o raio do monociclo de Pedro? E pergunta B, num determinado instante, qual é a velocidade do ponto de contato da roda com a pista, admitindo que não ocorra deslizamento. E de um ponto diametralmente oposto ao ponto de contato. Bom, então essa alternativa B que vai ter um pouco de rotação e translação de rodas. Vamos primeiro para a alternativa A. Bom, a alternativa A a gente vai resolver com movimento circular. Então o que a gente sabe? A velocidade de Pedro é igual à velocidade do Beto. Eles estão andando lado a lado em movimento uniforme, não está acelerando. As velocidades deles são iguais. O que a gente sabe? A roda está girando, e a gente vê isso quando a gente usa lá a terceira lei de Newton, que a roda está girando, está empurrando o chão para trás. E o chão está empurrando a roda para frente. Então, a velocidade linear da roda é justamente a velocidade com que quem está pedalando está indo para frente. Então, se a gente consegue calcular a velocidade linear da roda, a gente sabe a velocidade com que o Pedro e o Beto estão se movendo. Então, a velocidade do Pedro é a velocidade do Beto, porque eles estão andando lado a lado. E essa velocidade aqui nós podemos pensar na velocidade linear da roda. Nós sabemos que a velocidade linear da roda se calcula como 2π vezes o raio da roda vezes a frequência do movimento, ou 2πr sobre o período sobre um período do ciclo, porque a frequência é o inverso do período. E então o que a gente pode dizer? Que o raio, na verdade, é para a velocidade do Pedro, vamos dizer. 2π vezes o raio da roda do Pedro vezes a frequência do Pedro é igual a 2π vezes o raio do Beto vezes a frequência do Beto. Certo? A gente pode dizer isso porque é assim que você calcula a velocidade linear de uma roda, eles estão andando com a mesma velocidade. Então a gente pode cancelar 2π com 2π, A gente está dividindo 2π dos dois lados. E a gente vai chegar aqui. Qual que é o raio do monociclo de Pedro? Isso é o que a gente quer saber. Qual que é a frequência do Pedro? Bom, o que é período e o que é frequência? O período é quanto tempo demora para completar um ciclo, ou no caso, para completar uma rotação. A frequência é o inverso, ou seja, em uma unidade de tempo, quantos ciclos completam. E, no caso, ele está falando pedaladas completas por segundo. Então, a frequência, nesse caso, vai ser quantas pedaladas por segundo dá. O que seria o período? O período seria quanto tempo demora uma pedalada. A frequência é em um segundo quantas pedaladas dá. E só por curiosidade, como aqui está sendo considerado por segundo, ou seja, pedaladas, eu na verdade não vou colocar pedaladas, está sendo alguma coisa por segundo, no caso aqui é pedaladas por segundo, ou seja, é segundo a menos 1 a unidade dessa frequência, isso também pode ser chamado de hertz. Mas é só uma curiosidade, no caso a gente não vai precisar saber disso, não vai precisar usar isso. Então, Beto dá o Pedro, vamos ao Pedro, a gente está falando do Pedro. O raio do Pedro que a gente quer saber. A frequência do Pedro é quantas voltas ele dá, quantas pedaladas ele dá em uma unidade de tempo, no caso é segundo. E aqui está falando que ele dá 2 voltas completas em 1 segundo. Então aqui, vezes 2. Isso é igual a quanto que é o raio do monociclo do Beto? Bom, é 30 centímetros. Se a gente vai usar em centímetros, aqui o raio do monociclo do Pedro também vai ser em centímetro. Na verdade, deixa eu até tirar o centímetro. Só que vai sair em centímetro aqui o do Pedro. Vezes a frequência do Beto. Ou seja, quantas pedaladas ele dá em uma unidade de tempo. No caso, são 3.
Então, se a gente divide os dois lados por 2, a gente vai chegar aqui, o raio do monociclo de Pedro é 30 vezes 3 é 90. 90 vai ser 90 sobre 2, o que é igual a 45. Lembrando, 45 centímetros, porque a gente usou 30 centímetros lá no raio do Beto. Então, pronto, a gente resolveu a alternativa A. Agora vamos à alternativa B. Então, vamos ler de novo. Num determinado instante, qual que é a velocidade do ponto de contato da roda com a pista, admitindo que não ocorra deslizamento, e de um ponto diametralmente oposto ao ponto de contato? Então, vamos aqui desenhar uma roda. Ele quer saber num instante qual que é a velocidade desse ponto aqui. E do diametralmente oposto, né, aqui está o diâmetro da circunferência, e desse ponto aqui. Ou seja, a gente quer saber qual que é a velocidade desse ponto e qual que é a velocidade desse ponto. E para a gente fazer isso, a gente vai olhar um pouco sobre rotação e translação, né, assim, em rodas e movimentos circulares. Uma parte bem interessante. Então, o que é muito importante a gente saber, que admitindo que não ocorra deslizamento. Isso daqui que a gente vai ver agora é para o caso que não há deslizamento. Então vamos considerar, deixa eu fazer maior, vamos considerar uma roda, por exemplo. E vamos pensar sobre alguns pontos nessa roda. Este ponto aqui, por exemplo. A gente vai ver primeiro o movimento de rotação. Rotação. Rotação, nós sabemos que nós temos aqui na roda um eixo, ou seja, as coisas estão girando em volta desse eixo aqui. E vamos pensar sobre, por exemplo, este ponto aqui, por exemplo. Este ponto aqui, ele está girando, nesse instante aqui, este ponto tem uma velocidade como essa aqui, esse vetor aqui, que é tangente à circunferência, né? Essa velocidade nesse instante, em qualquer instante, é sempre tangente à circunferência. Isso a gente vê em movimento circular, né? Isso que faz acontecer o movimento circular. Então, no caso de rotação, esses são os vetores de velocidade, são sempre tangentes aqui. Isso que faz acontecer o movimento de rotação. Agora, o que acontece no movimento de translação? E antes de eu falar dele, deixa eu só comentar aqui. Eu não coloquei velocidade para o eixo, porque o eixo não está girando em volta dele mesmo, né? Em relação a ele mesmo, tudo em relação a si mesmo está parado, né? Então o eixo em relação a si mesmo, no movimento de rotação, ele está parado. Porém, admitindo que não ocorre deslizamento, ou seja, a roda não está girando em falso, né? O que está acontecendo? Aquilo lá que eu falei da terceira lei de Newton, está empurrando o chão para trás, o chão está empurrando a roda para frente. Então acontece numa bicicleta mesmo, na roda de um carro, quando não está deslizando, quando realmente está se movendo para frente, o que está acontecendo é que o chão está sendo empurrado para trás e o veículo está sendo empurrado para frente. Então, o que está acontecendo aqui? No movimento de rotação, a roda está girando. Como não está deslizando, está indo para frente. Então, estão acontecendo dois movimentos. Um movimento que é girar em volta do eixo, mas como está girando em volta do eixo, também está indo para frente. Isso que faz ir para frente. Quando você pedala a bicicleta, a roda está girando em volta do eixo, mas também está indo para frente. Você está se movendo para frente, você e a bicicleta inteira. Então a roda está tanto virando em volta do seu próprio eixo, como indo para frente. Então nós temos dois movimentos. O de rotação, que é esse giro em volta do eixo, e o de translação, que nós chamamos, que é o movimento de estar para frente. Vamos adotar esse referencial, que está indo para a direita. Então, aqui todos os pontos estão indo para a direita, porque a roda está girando no sentido de levar tudo para a direita. Então, este ponto no movimento de translação tem essa velocidade. Este ponto também tem essa velocidade. Este ponto também tem essa velocidade. Este ponto também tem essa velocidade. Todos os pontos estão se movendo para a direita, nesse movimento de translação. Então, o que acontece? Esses movimentos, a gente os está estudando separadamente, mas no real eles acontecem ao mesmo tempo. Então, se a gente fosse olhar as velocidades resultantes, ou seja, a gente vai fazer a composição dos dois movimentos, ou seja, eles aconteceram ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Aqui do centro, aqui, vamos só marcar o centro, mas, por exemplo, este ponto aqui, ele tem um vetor que estaria para cá e um vetor que estaria para cá. O vetor resultante é aqui, nesse instante. E esse ponto aqui, ele teria um vetor para cá, lá do movimento de translação, e um vetor para cá, por causa do movimento de rotação. Então, o vetor resultante de velocidade nesse ponto é esse daqui, certo? E o que acontece
para esse ponto aqui, este ponto. Esse ponto aqui, ele tem velocidade igual a zero. Por quê? Porque, como a gente já viu, a velocidade linear, ou seja, a velocidade com que a roda está girando, é a mesma velocidade com que a roda está indo para frente, porque é esse giro que está fazendo a roda para frente. Então, nós podemos dizer, vamos chamar de V, por exemplo. Então, essa velocidade aqui que nós temos, essa velocidade V aqui, ela também está nesse ponto, ela também está nesse ponto, está nesse ponto e também está nesse ponto. E também está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Então, o que acontece? Para este ponto aqui de baixo, ele tem o mesmo vetor velocidade na mesma direção, só que um para a esquerda, um para a direita. São dois vetores iguais, um para a esquerda e outro para a direita. Como eles estão em sentidos opostos, esses vetores se anulam. Então, este ponto aqui, que está encostando no chão, ele, nesse instante que ele está encostando no chão, ele tem velocidade igual a zero. E para o ponto aqui em cima? Bom, para o ponto aqui em cima, que é o diametralmente oposto ao que está aqui embaixo, que aqui está o diâmetro, esse é diferente, né? Porque nós temos, além de nós termos um vetor que a gente já viu, que já estava para cá, que era o de rotação, o de translação também está para cá. Então, é como se ele tivesse duas vezes a velocidade que o centro tem. Então, esse é o movimento de rotação e translação. Rotação gira em volta do eixo, translação está indo para frente porque não está deslizando. Então, quando nós compomos esse movimento, o ponto que está encostado no chão tem velocidade naquele instante igual a zero. E o ponto que está lá em cima, diametralmente oposto ao que está encostado no chão, tem velocidade 2v, sendo v a velocidade do eixo. Então, uma outra coisa que também é muito interessante, esse ponto aqui é o que está encostado no chão, ele é também chamado de ponto de apoio instantâneo. Ou seja, nesse instante que ele está no chão e está tudo com velocidade igual a zero, nós sabemos, nós temos dois movimentos, de rotação e de translação. Mas quando nós compomos os dois movimentos ao mesmo tempo, é como se naquele instante tudo estivesse girando em torno desse ponto que está apoiado no chão. Ele é o ponto de apoio. Ele, naquele instante, pensando na composição dos movimentos, ele é o ponto, ele é o centro em volta do qual tudo está girando naquele instante. Ele é o eixo de rotação naquele instante, pensando na composição dos movimentos. Então, depois da gente ver tudo isso, vamos logo responder a alternativa B. Então, vamos a B. Num determinado instante, qual que é a velocidade do ponto de contato da roda com a pista? Bom, o ponto de contato da roda com a pista, vamos escrever aqui em cima mesmo, ponto de contato da roda com a pista. Nesse ponto nós vimos a velocidade igual a zero. Por quê? Porque o vetor da rotação anula o da translação. Ele é o ponto de apoio ali, ele é o centro de rotação instantâneo. E o do ponto diametralmente oposto. Bom, o que a gente viu? O eixo está girando com uma velocidade v. Porque na de rotação ele não tem velocidade. Ele, em relação a ele si mesmo, ele está parado. Ele só tem o de translação, que é a velocidade linear que a roda está girando e a velocidade com que está indo para frente. O ponto máximo aqui em cima, ele tem o dobro da velocidade do eixo. Então, a gente já viu como se calcula a velocidade com que está indo para frente, ou a velocidade linear com que a roda está girando. É a mesma coisa, tem o mesmo valor. Porque a que está girando está fazendo para frente. Então, a gente sabe que a gente calcula como 2π vezes o raio vezes a frequência. Então, a gente vai ter que calcular essa velocidade. Quanto vale? Bom, o que a gente sabe? De quem que a gente vai pegar? Do Beto ou do Pedro? Bom, tanto faz, porque a gente sabe que eles estão girando com a mesma velocidade. Então, se a gente faz 30, que é o raio do Beto, vezes 3, que é a pedalada do Beto, vai dar 90. Se a gente faz 2, que é a pedalada do Pedro, com o raio do Pedro, que é 45, também vai dar 90. Então, dá na mesma. Então, vai ser 2π vezes 90, o que é igual a 180π. Não vamos substituir o valor de π, vamos deixar π aí. E essa velocidade v. Agora, do ponto diametralmente oposto. A velocidade do ponto diametralmente oposto é igual a 2v. 2v. Porque tem o vetor v por causa da rotação e por causa da translação. Então, é duas vezes essa velocidade. Ou seja, é igual a 360π. Então, a velocidade é igual a 360π.
Se a gente quiser colocar uma unidade aqui, vai ser centímetros por segundo, porque a gente está considerando o raio em centímetro e a frequência em segundo a menos 1. Né? Se a gente quisesse passar isso para metro, para metro por segundo seria 3,6 pi metros por segundo. Então é isso, resolvemos mais um exercício. Bons estudos, um abraço e até a próxima.